Eu quis compartilhar esse problema porque eu acho ele um problema maldito, certo? Por quê? Porque é de uma Olimpíada de Matemática, mas que é super caível no IME ou no ITA. Para você ver como a dificuldade ela é relativa com o passar do tempo. À medida que os alunos vão estudando, à medida que o vestibular fica cada vez mais concorrido, a dificuldade fica cada vez mais relativa porque o nível dos estudantes aumenta exponencialmente. Ou seja, uma questão que caiu em uma das Olimpíadas mais difíceis por aí, que é a Banco Cone Sul, por aí vai, pode simplesmente cair no IME dia 21. Então, assim, bora resolver isso daqui e eu classifiquei ele como problema maldito. Mas você que está no nono ano e que gosta de matemática, fique aí, certo? Porque a gente vai trabalhar com coisas de sexta série. Então, ó, ache todos os valores inteiros x tal que x ao quadrado menos 5x menos 1 seja um quadrado perfeito. Então, a rigor, o que a gente tem? Cara, no oitavo ano, sétimo, oitavo ano, tu estudou que uma função, certo? Ela relaciona dois domínios. Ela relaciona dois conjuntos. Um domínio, beleza? Com os valores de x, e o contradomínio, que possui todas as imagens relativas a cada elemento do domínio. Ou seja, a cada y que eu tenho no x. Tá bom, beleza. Nesse nosso caso, a gente tem que pensar que eu estou saindo dos inteiros e estou indo para os inteiros. Ou seja, essa nossa função, f de x igual a x quadrado menos 5x menos 1, ela relaciona o conjunto dos números naturais, não, peraí, o conjunto dos números inteiros com o conjunto dos números inteiros, certo? É isso que ela faz. Então, ela quer saber, basicamente, essa questão, para quais valores de x, certo? Para quais valores de x eu tenho f, certo? Para quais valores de x eu tenho f igual a um quadrado perfeito. Tudo bem? Então é basicamente isso. Tenho dois conjuntos, tenho essa função f de x, beleza? Ela relaciona esse elemento x1 com esse y1, certo? Ou ela pode relacionar, ou ela pode relacionar um elemento x2 com um elemento x1, né? A gente pode pensar assim também. Mas em tese, o que ele quer é que a gente descubra quais são esses possíveis valores de x. Tudo bem? Beleza. Depois dessa pequena introdução, certo? No raciocínio, o que eu quero falar para vocês mais? Mais nada, certo? A partir daqui é só conta. Bora lá. Em alguns raciocínios. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x menos 1. Tal que toda essa expressão f de x aí seja y ao quadrado. Bacana? Bacana. Então, a partir disso, eu quero saber o seguinte, cara, como é que eu vou manipular essa expressão? Então, eu vou dar uma manipulada, beleza? Deixando o x em função do y, certo? Lembrando que se x é um valor inteiro, então y é um valor inteiro. Se y é um valor inteiro, então y ao quadrado também é um valor inteiro. Tá? Tem que pensar nisso, beleza? Bora lá. Deu 5 minutos aqui? Não, ainda não. Beleza. 10 minutinhos só e a gente termina isso aqui. Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou passar o y ao quadrado lá para o outro lado, nessa manipulação chata, certo? Vai ficar menos 5x menos 1 menos y ao quadrado igual a zero. Pô, bacana. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 5x menos, aí aqui 1 mais y ao quadrado, tudo isso igual a zero. Essa daqui a gente vai chamar de equação 1, mas eu acho que nem importa a gente nomear as equações, tá? A gente numerar as equações. Então, eu primeiro vou identificar, né? Aqui é o meu A, esse menos 5 é o meu B, e esse menos 1 mais y ao quadrado
é o meu C. Isso daqui ficou uma equação de segundo grau e meu gafanhoto do nono ano. Você sabe fazer isso, certo? Isso daqui é Bhaskara, beleza? Ou fórmula quadrática. O pessoal da Eureka, o pessoal da RPM odeia essa ideia, tá? Da fórmula de Bhaskara. Eles acreditam que isso daí é uma coisa terrível no ensino da matemática desse país. Então, sabendo disso, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, tá? Onde eu tenho x1 x2 igual a R1 R2, sendo R1 e R2 raízes, beleza? E isso daqui é simplesmente menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Eu sei que a é 1, vou substituir lá. Então isso daqui vai ficar, e b é menos 5, vou substituir lá. Então 5 mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2. Tá, bacana. x1 e x2 são necessariamente, certo? Necessariamente são inteiros, beleza? Então isso daqui é um fato muito importante. x1 e x2 pertencem aos números inteiros. Outro fato muito importante. Y pertence aos inteiros. Então, y ao quadrado também pertence aos números inteiros. Beleza? Beleza. Bacana. Então é o seguinte, cara. Para x1 e x2 serem inteiros nessa nossa conta, beleza? Já que eu estou dividindo todo mundo por 2, para que esses caras aqui, né, sejam inteiros, eu tenho que dizer que 2 divide 5 mais ou menos raiz de delta. E eu digo que se 2 divide isso, é porque dá resto zero, e é porque este cara, 5 mais ou menos raiz de delta, tem que ser um número inteiro. Beleza. Mais uma informação aí pra gente, tá? Mais uma informação pra gente. Então, 5 mais ou menos raiz de delta tem que ser um número inteiro. Pô, de bola. De boa, de boa. Então, agora qual é a nossa preocupação? 5, se você for dividir, né? Esse daqui, ó, 5 sobre 2, você vai ver que o 5 é ímpar. Então, se você for distribuir esse denominador, vai ficar 5 sobre 2, mais ou menos, raiz de delta sobre 2. E aqui é uma grande coisa, certo? Uma grande informação, porque 5 é um número ímpar. E o número ímpar não é divisível por 2. Então, assim, é meio complicado, entendeu? Por isso que a gente tem que afirmar que 5, mais ou menos, raiz de delta tem que ser inteiro. Beleza, então mais uma informação muito importante. 5 mais ou menos raiz de delta tem que pertencer aos números inteiros. Bacana. Então quer dizer que raiz de delta necessariamente tem que ser inteiro. Outra informação muito importante. Mas, meu povo, eu quero que vocês vejam o seguinte. Para 5 mais ou menos raiz de delta ser divisível por 2, eu tenho que ter o quê? Cara, se esse raiz de delta for par, o que acontece? Eu tenho um número ímpar mais algum número par. Vou somar aí um 2. O número ímpar mais o número par dividido por 2 não vai dar o número inteiro. O número ímpar menos o número par dividido por 2 também não vai dar o número inteiro. Então, qual é a minha ideia, meu povo? É dizer que o número ímpar mais o número ímpar dá o número par. E o número ímpar menos o número ímpar necessariamente dá o número par. Você pode ver isso, certo? Por outros jeitos, não vou fazer aqui. Dá de fazer na mão, né? Pega 2 menos 1, isso daqui vai dar 1. Número par menos número ímpar. Pega número ímpar menos número ímpar. 3 menos 1, 2. Faz 5 menos 3, dá 2. Faz 7 menos 5, dá 2. E assim por diante, certo? Beleza, bacana. Adiante disso, raiz de delta, além de ser inteiro, tem que ser ímpar. Então, raiz de delta, além de ser inteiro, tem que ser ímpar, tá? Bacana? Pô, bacana. Então, para ser divisível por 2, certo? Para eu dizer que 2 divide 5 mais ou menos raiz de delta, eu tenho que dizer que raiz de delta é inteiro, certo? É inteiro e ímpar. Senão, não tem um acordo. Tudo bem? Beleza, sabendo desse fato aí, a gente vai escrever quem é o delta. É o b quadrado menos 4ac.
Quem é B? B é menos 5. Então, bora substituir. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes. Quem é A? A é 1. Então, coloca aí. Quem é C? C é menos 1. Menos 1 mais y ao quadrado. Então, eu vou colocar aí. Então, ó, menos 1 mais y ao quadrado. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 25. Menos com menos mais. Então, vai ficar mais 4. 1 mais y ao quadrado. Delta vai ser quem? Vai ser 29, né? Eu vou multiplicar esse 4 com 1 e esse 4 com y ao quadrado. Então, vai ficar 29 mais 4y ao quadrado. Beleza? E é isso que eu sei até o momento. Então, o que eu falo? Eu falo que se raiz de delta pertence aos números inteiros, beleza? Pertence aos números inteiros. E, além do mais, se raiz de delta pertence aos números inteiros e raiz de delta é ímpar, então eu digo que delta é ímpar, certo? Beleza? A raiz de número ímpar, certo? E delta é um quadrado perfeito, tudo bem? Por quê? Porque para esse cara dar um número perfeito, certo? Para a raiz de delta pertencer aos inteiros, eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter delta pertencendo aos números inteiros, sendo um quadrado perfeito, certo? E possivelmente sendo ímpar, tá? Posso falar isso, tá? Beleza? Tá. Então, eu posso falar que ele é um quadrado perfeito. Eu vou dizer que é um K, certo? Um K pertencente aos números inteiros. Vou falar então que delta é K ao quadrado. Beleza? Pô, beleza. Então, eu digo que 29 mais 4y ao quadrado tem que ser igual a K ao quadrado. E aqui que tá, cara. Qual é a ideia? Eu sei então o seguinte. Delta é 29 mais 4y ao quadrado. Delta necessariamente é maior que 4y ao quadrado. Então, delta é maior que y ao quadrado. Então, como eu digo que o delta é k ao quadrado, então eu digo, cara, que k ao quadrado é maior que y ao quadrado. Então, eu posso dizer que k é maior que y. Tá, bacana. Beleza. Então, o nosso raciocínio vai ser esse. E a gente vai dar uma manipuladinha, tá? Qual? Eu vou passar esse 4y ao quadrado lá para o outro lado, então vai ficar k ao quadrado menos 4y ao quadrado igual a 29. Isso daqui virou uma diferença de quadrados entre números inteiros, então eu vou fazer o quê? A soma, beleza? Vezes a diferença. Como eu sei que k, né, que k é maior que y, então esse cara é maior que zero, esse cara é maior que zero. Tá, tudo bem. E eu sei também que esse cara, né, k mais 2y, é maior que k menos 2y. Tá, bacana. Então, essa parcela positiva, essa parcela aí, as duas parcelas são positivas, como a gente provou. E eu sei que essa parcela da frente é maior que a parcela de trás. Então, isso tudo, esse produto de parcelas de números inteiros aqui, certo? Que seriam onde K basicamente e Y poderia saber basicamente ali, tipo a questão da escola naval, é mais ou menos a mesma ideia, né? Quando você está falando de números primos e tal. Depois eu falo da questão da escola naval, mas continuando, porque já tenho 14 minutos, a gente já está para terminar a resolução. Por quê? Porque agora a gente vai dar uma analisada bacana nesse lado direito. A gente já analisou muito o lado esquerdo, bora analisar o lado direito. E o lado direito fala o quê para mim? Fala aqui, esse cara aqui, ó, 29, ele é primo, tá? Então, ele só divide ele por ele mesmo e apenas o 1 divide ele. Então, eu sei que eu consigo escrever 29 como 29 vezes 1. Só que, no caso, é o único jeito de eu escrever 29 como uma parcela, né? Um produto de parcelas de números inteiros. Então, a partir daqui, ó, eu posso dizer que por inspeção,
é k mais 2y, já que k mais 2y é a maior parcela e 29 é maior que 1, eu posso dizer que k mais 2y é igual a 29 e k menos 2y é igual a 1. Daí, eu posso somar as duas equações. Esse 2y vai morrer, vai para o beleléu. E aí eu tenho que 2k é igual a 30, e isso implica em k igual a 15. Ou seja, a gente já descobriu quem é o valor de k. Então, k ao quadrado vai ser 225. Tá, bacana. Então, ó, voltando lá para a nossa equação do segundo grau, certo? Ou para o nosso delta mesmo. O nosso delta a gente já descobriu quem é, né? Que é, no caso, 225. Por quê? Porque o nosso delta é k ao quadrado. Só que k é 15, então o delta é 225. Beleza? Como a gente disse, né? 225 é ímpar e tudo mais. Então, agora que a gente descobriu o valor de k, o que a gente vai fazer? Simples. Substitui. Então, raiz de delta, nesse nosso caso, vai ser 15, né? Vai ser o valor de k. Então, x1 e 2, né? R1 e R2, vai ser 5 mais ou menos 15 sobre 2. Então, R1 vai ser 10 e R2 vai ser menos 5. Beleza? Então, os valores pelos quais a minha função f de x, certo? É igual a um quadrado perfeito, tá? E o que seria aqui, né? Esse k implica, né? Esse k igual a 15 implica que o meu delta vai ter que ser igual a 29 mais 4y ao quadrado, certo? Ou até posso substituir lá, né? Em uma dessas equações, eu substituo aqui nessa equação de cima, e eu digo que passo esse 15 lá para o outro lado, fica 29 menos 15, vai dar 14. Aí 2y igual a 14, e eu acho y igual a 7, beleza? E y igual a 7. Então, os valores de x pelos quais a nossa função dá um quadrado perfeito, ou seja, 49, certo? São apenas 10 e menos 5. Beleza? Portanto, os únicos valores de x para f de x igual a y ao quadrado são x1 igual a 10 e x2 igual a menos 5. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais questões de teoria dos números. E é isso. Valeu!